Olá, sejam muito bem-vindos ao Entrevistas. E eu sempre falo que a informação é a nossa melhor e maior ferramenta. Nós estamos em outubro, há um ano das eleições 2024, e muitas lideranças políticas não vão concorrer, mas todas elas têm papel fundamental. E eu hoje recebo uma dessas lideranças. Seja muito bem-vindo, deputado federal Evair de Mello. Agradeço a oportunidade, primeiro parabenizar pelo programa, pelo jornal, pela equipe de comunicação de vocês. Sou um leitor assíduo, todas as manhãs, todos os dias acompanho, então é preciso reconhecer, primeiro, a seriedade, o comprometimento, até a leveza da forma que vocês se comunicam com os capixabas. O ES hoje tem o nosso respeito, tem o meu respeito, e eu espero poder aqui, um tempo apertado aqui, deixar um pouquinho de mensagem de otimismo e de confiança para os capixabas. O deputado Evair de Mello está no terceiro mandato, mas eu costumo fazer o seguinte, deputado, mesmo que muita gente já te conheça, a gente alcança alguns que não conhecem, então eu vou apresentá-lo novamente, né? O deputado Evair de Mello nasceu em Conceição do Castelo, no sul do Espírito Santo, é técnico agrícola pelo IFES de Alegre, fez faculdade de administração, foi secretário de Agricultura de Venda Nova do Imigrante e presidente do ICAPé, aqui no governo do estado do Espírito Santo. Em seguida, iniciou seus 3 mandatos em Brasília. Terceiro mandato, qual é a sua bandeira? Olha, eu acho muito legal, até porque você contou de forma assim, bem resumida a minha trajetória, e as pessoas me perguntam o que eu fui antes de ser deputado federal, porque sempre tem uma menção da política. Eu sempre digo que eu fui um ex-nada, né? Porque do ponto de vista de projeção, até o cargo de deputado federal, por onde eu passei, naturalmente, não tinha essa expectativa de eu já ser eleito na primeira eleição e depois, você muito bem disse, está na terceira eleição. Eu acho que a minha trajetória é uma trajetória de vida profissional, naturalmente, com a minha ligação, mas como técnico agrícola, e eu me dediquei muito à minha profissão, essa é a minha profissão, embora eu tenha feito graduação em administração de empresa, fiz pós-graduação em gestão de projetos, MBA depois em gestão da qualidade, mas profissionalmente eu sempre me apresentei, e essa é a minha profissão, eu sou técnico agrícola, e dentro da profissão eu me especializei em qualidade de café. E naturalmente lá no ano 96, 97, né, eu fui contratado pela cooperativa de café de Venda Nova, em parceria com a prefeitura, para que eu pudesse ser o técnico responsável por essa revolução da qualidade de café no Espírito Santo. Muito respeitado pela produtividade, pelo trabalho extraordinário que o INCAPé, depois eu até vinha presidir o INCAPé, né, fez na parte de produtividade, melhoramento genético, foi um salto extraordinário. Eu fui o técnico contratado, lá em 97 para 98, para coordenar esse programa de melhoria de qualidade de café no Espírito Santo. E nós tínhamos, então, o pior café do mundo. E esse trabalho que nós iniciamos lá em Venda Nova, no Centro de Classificação e Degustação de Café, depois virou um Centro de Certificação de Café, o Espírito Santo hoje no café arábica, dos 3 milhões de sacas de café, estou resolvendo, nós temos mais de 1 milhão de sacas de café com valor agregado, fruto desse conhecimento que nós repassamos aos cafeicultores. Depois disso, nós evoluímos para o café Conilon, que aí é o nosso maior volume de produção de café no estado, é o Conilon, que também não tinha nenhum histórico de qualidade, e hoje o Conilon do Espírito Santo, além da produtividade, é um café de referência mundial e cresce em qualidade a cada dia mais. Isso me fez muito orgânico de um setor, né, dessa transformação, e ser o técnico que estava à frente, isso me deu muita visibilidade, e é claro, depois fui secretário também de Agricultura de Venda Nova, com atuação muito forte, não só no café, mas dentro do agroturismo, que é essa coisa dessa transformação das propriedades nossas na questão do agroturismo. Isso me deu também um leque de relacionamento muito forte e importante, que me levou depois a ter a oportunidade de presidir o INCAPé, né, que é o nosso Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. Tive a oportunidade de compor uma equipe maravilhosa e fizemos uma gestão que também deu visibilidade, que foi muito importante. Mas criamos também, naturalmente, além do trabalho de melhoria de novas variedades de café, de banana, de abacaxi, né, das práticas de manejo sustentável, da parte de agroindústria, fizemos um trabalho extraordinário. Também eu ressalto aqui 2 trabalhos que nós fizemos, que às vezes passa desapercebido, mas que ajudou muito,
que foi o Geobases. O que é o Geobases? O Espírito Santo foi o primeiro estado brasileiro a ter um navegamento espacial sobre o seu território. Ou seja, o que é o Google hoje, que a gente navega nos municípios, nas produções, nós lá no ano 2008, nós trouxemos essa ferramenta, ainda era muito simples, vamos dizer assim, eram fotografias, e esse trabalho permitiu organizar a segurança pública no Espírito Santo, serviço de energia elétrica, de água, a mobilidade urbana de Vitória, todo o planejamento urbano do Espírito Santo, ele era feito em cima dessa plataforma do Geobase, que hoje é uma ferramenta normal. Hoje você opera isso no smartphone. Mas nós trouxemos isso para dentro do Incapé. Isso foi muito importante para poder organizar todo o estado, né? Desde a energia elétrica, de água, a Cesan operava lá dentro, a EDP e a Santa Maria, do setor infraestrutura, operava dentro do Geobase, mobilidade urbana, segurança pública de Vitória, a questão dos investimentos, os PDMs e os PDUs, todos eles eram hospedados dentro desse Geobase, isso foi muito importante. E nós evoluímos por daí, nós criamos no ano já de 2009, foi um serviço de meteorologia para o Espírito Santo. Muitas vezes... Que é o Centro Capixaba? Muitas vezes nós ouvimos lá, até uma brincadeira, né? Chuvas esparsas em pontos isolados. Né? O Espírito Santo, nesse serviço de meteorologia, ele era um ponto isolado. Talvez você se lembre, em 2009 nós tivemos grandes chuvas no nosso estado, Sim. Depois se repetiu em 2013 e 2014. Quando eu assumi o Incapé em 2008 para 2009, então, nós estruturamos um serviço importantíssimo de meteorologia para o nosso estado. Por que aumentou muito a precisão? Porque nós implantamos isso no nosso estado, com cobertura 100% do território do Espírito Santo. Não só para a previsão de chuva, mas previsão de seca, as vazões dos nossos rios. Então, isso também me deu muita expertise nessa coisa da gestão do planejamento. E uma cena que eu me lembro até hoje, o Incapé sempre foi muito conhecido para a questão da pesquisa de agricultura e tal. E um dia eu estava num restaurante aqui em Vitória, e, na época, não tinha muito essa coisa do meteorologista da entrevista na televisão. Eu tive a oportunidade de ir para a televisão do nosso estado. Eu levava, na época, um CD com a imagem da movimentação de nuvens de chuva e explicava. Vai chover mais ou vai chover menos. E um dia eu entrei no restaurante aqui em Vitória. Quando eu entrei, a proprietária disse assim, você é aquele menino, né, na época, da previsão do tempo? Falei, sou. Ela falou assim, todo dia eu te acompanho. Aí eu perguntei para ela assim, mas qual a influência que tem a minha previsão do tempo para o seu restaurante? Ela disse, olha, você resolveu a minha vida, porque se você fala que vai chover, eu faço compra, porque se chover as pessoas vêm almoçar no meu restaurante. Você fala que vai dar sol, eu compro menos porque eles vão para a praia. Então você imagina, realmente eu não esperava ter construído um serviço de tanta utilidade para os capixabas. Uma senhora me disse, olha, eu vou na igreja todo dia. Aí, quando você fala que vai chover, eu levo a sombrinha. Quando você fala que não vai chover, eu não levo a sombrinha. Isso parece coisa simples, mas é você criar um serviço de utilidade para os capixabas. Você criar solução de um problema que você tinha, ainda mais Vitória, Vila Velha, que tem um problema de alagamento e tudo isso mais. Então, está no Incapé, além de ter feito investimento na agricultura, ter criado essas duas ferramentas desse mapeamento aeroespacial do nosso estado, para planejamento da nossa cidade, aliado com o serviço de meteorologia, foi muito importante para que pudéssemos, inclusive, fazer a organização da nossa dragagem, dos nossos rios, a pavimentação de rua, a contenção de encostas. Você percebe que as chuvas de 2014, 13 para 14, se nós não tivéssemos um monitoramento preciso, possivelmente nós teríamos 3 a 4 vezes mais mortes de pessoas. Então, nós conseguimos fazer prevenção com a informação que nós tivemos. Tudo isso me construiu o ambiente para que eu, então, viesse candidato em 2014. Então, não é ex-nada, né? Ex-nada porque... porque as pessoas perguntam sempre assim, se você foi vereador, deputado estadual ou prefeito. Então, eu construí uma carreira técnica, isso teve visibilidade e, naturalmente, por isso que foi uma surpresa para todo mundo, a minha já eleição em 2014, já está no 3º mandato, porque, assim, de certa forma, eu construí uma carreira muito sólida na parte do ponto de vista técnico e consegui, de certa forma, os capixabas me transferiram isso para um mandato.
E qual é meu grande compromisso? Não desvincular o mandato dessa carreira técnica. Quem acompanha meu mandato tem essa percepção que eu estou sempre envolvido com essa questão técnica. Essa questão técnica, agronegócio e cooperativismo são também suas bandeiras. Isso tudo que o senhor falou, colocando em prática no seu mandato, surgiram projetos, leis, nesse sentido? Assim, isso é uma coisa fantástica, assim, porque eu fui para o mandato de deputado federal, vamos dizer assim, sabendo o que eu ia fazer em Brasília. Isso faz muita diferença, ou seja, eu não queria ser só um despachante em Brasília, eu fui para fazer algumas coisas. Então, eu sou autor, por exemplo, vamos na questão do agro. Tá. Né? Eu sou autor da Política Nacional da Produção de Café de Qualidade. Peguei essa expertise nossa aqui do Espírito Santo e transformamos isso em lei. Não só do café, agora já fiz para o cacau, fiz para a pimenta, fiz para a fruticultura e agora, recentemente, nós fizemos também para a pimenta. Então, isso criar um ambiente. Por que a política nacional é importante? O outro fala de financiamento, fala de ciência técnica, fala de extensão rural, fala de estrutura de organização, de financiamento, de crédito, de exportação e também com um vínculo muito forte para com a agroindústria. Eu presidi a Frente Nacional do Cooperativismo. Né? O que é o cooperativismo no Espírito Santo? São marcas consolidadas, como, por exemplo, a Guaraná Tercoop, que era antiga com a nossa Copeave, a Coabriel. Nos cooperativismos de crédito, nós temos o Cicobi, temos o Sicredi, temos a Cressol, temos agora chegando outras estruturas que estão chegando por aí. A Celita é uma marca importante para todos nós. Esse ambiente, porque quando você olha o grande diferencial, principalmente do centro-sul do país, em relação à renda per capita, que é muito importante, você percebe que regiões e estados que o cooperativismo, principalmente esse do crédito, aliado à agroindustrialização é forte, você tem um nível de vida melhor, porque você tem um emprego melhor, você tem mais renda. Porque você tem mais renda, você remunera melhor os agricultores, que a matéria é o primário, né? O produtor de suínos, o de leite, o de café, o de pimenta. Onde tudo começa, onde né? tudo começa, e você também consegue criar um ambiente ali para que o município, tendo uma indústria forte, ele também aumenta a sua receita e permite que ele faça um ambiente melhor de negócio. Isso é muito nítido para o Espírito Santo. Então, eu tenho muito orgulho de ter presidido essa nossa frente. Mas, por exemplo, eu fui o responsável pelo não emplacamento de tratores e máquinas agrícolas, seria um custo a mais para os produtores. Liderei em 2016 e 2017 a não importação de café, porque a indústria naquela época fez uma forte pressão, vivíamos uma seca tremenda, fez uma forte pressão para que nós importássemos café. Qual é o problema? Outros países produtores de café, eles têm um custo menor do que o nosso. Então, quando eu importo para o Brasil ou para o Espírito Santo, eu praticamente ia matar o nosso interior, que é o nosso grande produto. Dentro desse nosso foco, criamos um ambiente para poder agroindustrializar café aqui no nosso Espírito Santo, não só do ponto de vista fiscal, também do ponto de vista de investimento em infraestrutura. Se você pega, por exemplo, qual é o crescimento disso? Aí uma coisa muito importante, você olha, por exemplo, a nossa Real Café, no município de Viana, a gente dobrou a sua produção. Criamos um ambiente, nós temos hoje aqui no município de Linhares, nós temos a Olan, que vai inaugurar uma fábrica solúvel daqui a uns dias. Já temos a Cacique processando o café solúvel. Né? Esse café que é processado na Real Café em Viana, na Olan e na Cacique em Linhares, esse café normalmente ele ia para o estado do Paraná. Só por isso, o custo de frete de uma saca de café do Espírito Santo para o Paraná está em torno de R$25. Se você imaginar que eu vou processar aí 2 milhões de sacas de café, você vai perceber que é 2 milhões vezes 25, ou seja, 5 milhões você imagina assim, esse valor, que pode ser 2, 3, 4, daqui a pouco tem 30 milhões de reais que saiu da nossa economia e foi embora num custo que ninguém ganha. Não ganha a fábrica, não ganha o consumidor. Então, você percebe que ao longo do tempo nós gastamos 100, 200, 300 milhões de reais que deixou de remunerar melhor os nossos cafeicultores. Quando deixa de remunerar um cafeicultor de Rio Bananal, né, o comércio local de Rio Bananal perde, a economia capixaba perde. Então, isso foi muito importante para que nós pudéssemos evoluir nessa direção. E tem 2 projetos meus que eu sou apaixonado por eles. Talvez você
Nunca veio esse problema. Mas um queijo, por exemplo, um queijo, uma linguiça ou um socol de Venda Nova, produzido no município, não podia ser vendido no município vizinho. Ele só podia ser comercializado no seu município. O que nós fizemos com isso? Eu sou autor de uma lei chamada Selo Arte de Artesanal. O produtor que obtiver esse selo, ele pode vender o seu queijo artesanal, a sua linguiça ou socol, qualquer produto de origem animal em todo o território nacional. Isso foi um ganho extraordinário, né? Isso está revolucionando a chamada agroindústria artesanal no nosso Espírito Santo, levando renda para os nossos agricultores. O passo seguinte isso, sou autor agora de uma lei que está consolidada, que reconheceu Venda Nova do Imigrante como a capital nacional do agroturismo. E qual a importância disso? Quando você institui oficialmente uma lei assinada pelo presidente da República como capital nacional do agroturismo, você atrai uma mídia espontânea de todo o Brasil, isso fortalece não só, naturalmente, a agricultura, o agroturismo de Venda Nova, mas ganha todo o Espírito Santo. Ganha Santa Teresa, ganha Domingo Martins, ganha Castelo, ganha Vargem Alta, porque o Espírito Santo sai do anonimato e começa a ser uma referência, né, nacional de um produto. E a vantagem disso, você fortalece a nossa agroindústria, você leva renda para os produtores rurais, você cria um ambiente de negócio no nosso estado, de hotéis, de pousada, de translado, isso mais, ou seja, o Espírito Santo começa a ter resposta dos seus principais problemas, que é aumentar a renda, a receita média do capixaba. Ela é muito baixa em relação ao Brasil. Nós temos condições de ter, a nossa renda é muito baixa. Isso, o capixaba acaba sendo pobre. Ou seja, mas com esse trabalho nosso, nós estamos aumentando a renda, remunerando. E o reconhecimento. Remunera melhor, isso fortalece a nossa economia. Então, assim, dá para contar muitas viagens que nós fizemos aqui dentro desse leque, de certa forma que o nosso mandato tem se dedicado muito, volto lá no começo, né, a trazer soluções para os problemas históricos do nosso Espírito Santo. A falta de reconhecimento, de valorização do nosso produto, fortalecimento da nossa marca, que é criar realmente um ambiente que possa dialogar com todo o território capixaba. Estamos agora trabalhando para que Brejetuba possa ser reconhecida como capital nacional do café arábica. São Gabriel da Palha já é a nossa capital do café Conilon, isso é muito importante. E isso, a gente sai, que eu chamo do estado de produto, para um estado de conceito. Quando você tem conceito, você remunera melhor. Você vai perceber que eu sempre vou voltar no foco renda. Nós precisamos de remunerar melhor os capixabas. Então, eu tenho que deixar de ser produto para ser conceito. No seu início de carreira política, o senhor foi filiado ao Partido Verde. Essa história toda foi que te levou ao Partido Verde? Não, eu tenho que ser honesto. O Partido Verde, porque ninguém acreditava que eu tinha viabilidade de ser deputado federal. Eu procurei muitos outros partidos que pedindo oportunidade, mas na época tinha limitações de candidatura. E praticamente os grandes partidos todos fecharam a porta para mim. E aí a nossa saudosa Sidneia, né, que já não está no meio de nós, ela é presidente do Partido Verde, ficou sabendo do meu projeto, ela me procurou e me fez uma proposta, se eu não queria disputar a eleição pelo Partido Verde. Ela foi muito correta comigo, ela sempre foi uma grande aliada comigo e me deu todas as condições para que eu, lá em 2014, então, pelo Partido Verde, eu construísse a minha história para que eu pudesse viabilizar o mandato. Ela sabia que eu tinha até coisas do entendimento, até de formação técnica, que eu não concordava com aquilo que o Partido Verde pensava. Você está falando mesmo da a ideologia, vamos dizer assim, política. Okay. Mas, assim, eu precisei de repensar algumas coisas, a Ginete também repensou, mas ela me deu total liberdade e condição, porque ela queria fortalecer o partido. E eu volto a dizer, os partidos grandes, ninguém acreditava no meu projeto. Ninguém acreditava que eu tinha viabilidade de ter um mandato. Na época, permitia as coligações, então o partido podia ter 2 ou 3 nomes no máximo, porque depois tinha que compor com outros partidos. Então, não vou citar o nome aqui, mas eu tenho uma lista de mais de meia dúzia de partidos que fecharam as portas, que não acreditavam que a minha candidatura tinha viabilidade. Então, eu fiquei muito grato. A Sidneia, infelizmente, o câncer a levou muito, muito cedo no meio de nós, mas ela realmente foi a pessoa, vou dizer assim, que tinha um partido que me deu oportunidade, né, e me deu toda a liberdade, inclusive. Eu tinha um acordo com ela. Eu tomava conta do mandato, ela tomava conta do partido. Porque tinha um histórico, a pessoa eleita já tomava o partido. Eu falei assim, né, eu só quero um mandato para poder trabalhar. E chegamos na Câmara, também o partido me deu muita oportunidade, sabia do meu entendimento, nós tivemos uma boa compreensão, de forma que eu tenho um carinho e respeito pela nossa saudosa Sidneia,
que é uma pessoa que eu vou levar, porque, assim, é bíblico, né? A gente tem que lembrar dos pequenos começos. E, realmente, eu imagino você pegar um partido, então, eu tenho uma gratidão, né, pela pessoa dela, tenho um carinho pelas pessoas próximas a ela, tem uma ligação muito forte até hoje, porque, realmente, eu vindo do interior, num projeto de ser deputada federal, vamos dizer assim, alguém tinha que acreditar nesse sonho, né? E ela que acreditou, enquanto muitos figurões da política aí esnobaram, ficaram rindo, acharam que não era possível. Então, por isso que eu comecei pelo Partido Verde. E quando foi que o senhor mudou completamente de... O senhor falou, eu cuido a Sidneia cuidava do partido, eu cuidava do mandato, ideologicamente nem tudo eu acreditava ou eu concordava com o Partido Verde, porque o Partido Verde ele é um partido de esquerda. Não, está correto. O tanto que se você pegar as minhas votações na Câmara desde quando eu chego, são bem contraditórias. Então, na verdade, do ponto de vista ideológico, eu nunca trabalhei e votei com o Partido Verde. Né? Ficou um carinho, um respeito, uma boa relação, mas se eu pegar a minha votação, as minhas votações na Câmara, desde que eu chego lá em 2015, né, eu já começo a dar sinais muito claros que é pela direita que eu ia. Né? Claro, a nível nacional criou um problema com o partido, aí na primeira oportunidade, então, de uma forma amigável, abriu a janela e eu toquei a minha vida. Ficou a gratidão, um respeito, um reconhecimento, mas os meus votos da Câmara, meu posicionamento na Câmara sempre foi muito claro pela direita. E o senhor entrou nessa onda do bolsonarismo ou o senhor fez parte da construção dessa onda bolsonarista? Fiz parte da construção. Eu sou amigo do Bolsonaro, nós exercemos um mandato junto, o mandato de 15 a 18 foi quando eu tive contato com o Bolsonaro, nós éramos amigos, vamos dizer assim, a gente conversava muito. Então, o projeto dele me encantava, porque também era um projeto fora da caixinha, vamos dizer assim. Participei de muitas reuniões nas casas em Brasília, nos apartamentos funcionários, nos corredores da Câmara, e por muitas vezes eu vi o Bolsonaro ignorado. Por muitas vezes as pessoas achavam que não era possível. E aí eu conversava no partido, porque ele também foi muito tempo do Partido Progressista, né? Por muito tempo, dos 6 mandatos, 7 mandatos dele, uns 3 ou 4, ele exerceu pelo Partido Progressista. E a gente fala as meninas do partido, né? Falavam que ele há 20 anos atrás dizia, eu vou ser presidente da República, eu vou disputar a eleição, eu vou ganhar a eleição para presidente da República. E muitas vezes ele foi ignorado também. Então essa história dele também não é fruto de um acaso. Ele também tem um projeto de construção. E naturalmente, quando ele consolidou a sua eleição, nós tínhamos uma relação muito próxima. Quando ele veio ao Estado, eu estive com ele, inclusive. Eu fui muito criticado, né, que eu estive com ele, inclusive, num chamado trio elétrico ali em frente ao aeroporto. Eu me lembro como fosse hoje. No outro dia, todo mundo que era contra batendo em todos nós, mas a gente sabia que ali surgia realmente um projeto muito alternativo, que eu teria muito orgulho dele no futuro. Inclusive, isso se consolidou depois, quando ele, então, eleito, né, presidente da República. Eu estive com ele na casa dele, já depois do segundo turno, né? No primeiro turno, ele me recebeu no apartamento dele no Rio, aí, na casa dele no Rio. Fizemos toda uma trajetória. Eu tinha uma missão a cumprir, um papel específico a cumprir, o tanto que ele é eleito depois e me convida para ser um dos seus vice-líderes na Câmara, né, cuidar da pauta dele, ao qual eu exerci com muito orgulho nos meus 4 anos. Deputado, eu comecei falando com quem está nos assistindo que muitos agentes políticos de liderança, sobretudo, não serão candidatos em 2024. O senhor não vai concorrer em 2024, correto? Não sou candidato em 2024. Não. O senhor segue no seu mandato de deputado federal, mas o senhor vai participar das eleições de 2024 como agente político ou só como eleitor? Não, eu acho que a gente, como mandato, você acaba tendo uma participação importante. Eu não sou eu não vou bancar nenhuma candidatura naquela esperança, eu tenho que eleger prefeitos e vereadores para que depois possam me eleger na próxima eleição. O meu mandato, claramente pela direita, vai estar à disposição de todas as candidaturas de direita no nosso Estado. Nos 78 municípios, nós estamos trabalhando para ter candidaturas de direita. E todos aqueles candidatos ou candidatas que quiserem ter esse compromisso com a agenda da direita, da economia, da liberdade econômica, do empreendedorismo, do respeito às pautas de costumes e valores, né, da preservação da família tradicional, isso vai ser muito importante. Então, nós estamos aí começando a construir essa relação. O meu mandato, vou repetir, meu mandato vai estar à disposição daqueles candidatos que claramente abraçarem uma pauta do conservadorismo de costumes e valores e, naturalmente, da liberdade econômica e do empreendedorismo, que é uma pauta muito objetiva e clara para entender o que é essa coisa de esquerda e direita. E mesmo que o seu partido, assim como aconteceu nas eleições de 2022, esteja com um candidato, o senhor pode estar com outro. Dou um exemplo, porque o ano passado, nas eleições para o governo,
O candidato com que o PP estava aliado era Renato Casagrande, mas o senhor anunciou desde o início, eu sou Guerino Zanon. Eu tenho essa postura, é uma postura minha. Quem trabalha comigo, está ao meu lado, conhece meu posicionamento. Né? Os partidos políticos no Brasil passam por uma depuração. Nós não temos ainda os partidos ideais, inclusive eu sou defensor, temos que reduzir os números de partidos no nosso país para não deixar mais clareza para os nossos eleitores. Isso é muito importante. Eu tenho posições definidas e claras. Porque essa confusão de partidos acaba se perdendo. Você vê aí, eu sou do Partido Progressista, sou vice-líder da oposição. E o seu partido acabou de entrar no governo. Meu partido acaba de ter membros do partido que foram para o governo. O partido não foi. É preciso deixar isso claro. Né? Quem foi é um grupo de deputados filiados ao nosso partido, que esse grupo foi para o governo. Oficialmente, o partido não está na base do governo Lula, tanto que eu sou vice-líder da oposição. Eu acho que nós estamos depurando isso. É preciso ter essa paciência com o tempo. Eu pedi... O tempo ajuda a gente a ter essa paciência. E todo mundo que está filiado a um partido de esquerda, às vezes não sabia. Às vezes a pessoa não tem essa informação do município, essa agenda... Nós precisamos de dar um tempo para que vá depurando, tenham clareza disso. Eu tenho certeza que o Brasil daqui a pouco vai ter mais clareza da questão partidária. Então, pode ser, assim como nas eleições estaduais, eu era claramente... contrário à agenda posta pelo candidato que o Partido Progressista estava aqui. Eu fui minoria do partido e eu toquei minha vida, não tive nenhuma dificuldade, porque os eleitores que me conhecem sabem do meu histórico, meus posicionamentos são muito claros e públicos, então não tem nenhuma dificuldade. Eu explico essa minha postura, de certa forma, que não criou nenhum constrangimento. E se algum município, o nosso partido, se a Executivo Municipal fizer a opção de se alinhar a um candidato que ideologicamente não tem um entendimento, naturalmente eu não vou estar nesse palanque do município. E o senhor falou que suas posições são sempre muito claras. Né? Nessas suas posições claras, em algumas entrevistas, nas suas redes sociais, em postagens, o senhor já falou que em Vitória apoia o projeto de reeleição de Lourenço Pasolini, falou também de Euclério em Cariacica, do Arnaldinho em Vila Velha. Há mais nomes no estado do Espírito Santo, nesses 78 municípios, que o senhor já se declara apoiador do projeto eleitoral? Eu estou esperando o Bruno de Linhares se declarar candidato à reeleição para oficializar o apoio ao Bruno em Linhares, né? O Bruno Marianelli, nosso em Linhares. Eu acho que o Bruno era o vice-prefeito do Guerino, está fazendo um trabalho extraordinário. Eu sou encantado com o projeto do Bruno. Primeiro é que é um técnico, um profundo conhecedor de máquina pública, isso ajuda muito. Né? E o Bruno merece a oportunidade de continuar em Linhares, que é um município, para nós, um município de referência importante. Né? Além disso, eu tenho o prefeito João Paulo em Castelo, também faz um trabalho de reconstrução da máquina pública extraordinário, está azeitando agora e realmente tem essa condução. O prefeito Nirô, do município de Alegre, também vai ter o nosso alinhamento, e assim a gente vai conversando. Vai conversando e alinhando todos aqueles prefeitos que realmente apresentaram um projeto consistente. Porque não basta você só ser de direita também, não. Pode ter alguém aí que não seja preparado. É preciso olhar um pouco de currículo, um pouco de entrega de competência. Não, como eu disse, como eu tenho origem muito técnica, eu também vou olhar resultado. Então, eu estou muito feliz. Acho que o Nirô, eu volto a dizer, as pessoas precisam conhecer, às vezes, o município de Alegre, saber do cenário que era e de onde está. Castelo é saber de onde estava e saber onde está. E eu que gosto do Pasolini aqui em Vitória. Né? O Pasolini também é alguém novo na política, que chegou agora como prefeito, né? Implantou um modelo diferenciado de fazer gestão. Você percebe a lisura, a transparência, a retidão, o zelo para a coisa pública. Esse não inchaço da máquina pública, ele é muito importante, assim como se olha para o Euclério em Cariacica. Né? Cariacica, que muitas vezes... foi o patinho feio, vamos dizer assim. É assim que eu costumo chamar. Patinho feio, né? E o Euclério, ele, vou dizer assim, ele energizou a cidade de Cariacica. A cidade de Cariacica. Aquilo que era problema transformou em oportunidade, né? Um vigor para levantar cedo, para trabalhar. Quem conhece o Euclério, 4h30 da manhã, está mandando vídeo, ligando, está ao vivo, assim. A cidade precisava de um líder a essa altura. Eu acho que o Euclério, ele percebeu, ele cumpre muito bem esse papel. Né? Ele restabeleceu esse amor por Cariacica, que, de certa forma, Cariacica é uma cidade de todos nós. Né? Cariacica é uma cidade de muitos imigrantes. Muita gente do interior do nosso estado, décadas de 70 e 80, veio para a Grande Vitória,
né? Cariacica foi, claro, a Serra também muito importante, Vila Velha também muito importante, mas Cariacica ela centralizou isso. E o Euclério teve essa percepção. Ele faz um governo para todos, dialoga com todos. O Euclério, assim, um coração maravilhoso. Então, acho que eu gosto dessa pessoa que tem esse perfil da vida pública e tem posições claras. Né? A resposta é objetiva. Então, isso facilitou para a cidade. Então, o Euclério também nas partidas. O Vânice Viana também. Né? Se o Vânice quiser o nosso apoio, também acho que o Vânice faz um trabalho importante em Viana, muito habilidoso, muito cuidadoso com a coisa pública, principalmente nas calamidades. Eu tenho um histórico, né? Até por ter trabalhado no Incapé, no serviço de meteorologia, eu criei um vínculo muito forte com a coisa de calamidade no nosso estado. Então, eu vi o cuidado do Euclério com Cariacica, do Vânice em Viana, do próprio Arnaldinho em Vila Velha, né? Essa agenda. Então, são agendas que nos convencem a estar nessa pauta, até porque são prefeitos muito resolutivos. E, volto a dizer, o Pasolini aqui em Vitória fugiu do modelo tradicional, né? Pediu oportunidade e faz realmente uma gestão que as pessoas não têm visibilidade, mas têm percepção. Né? Isso faz diferença. O senhor falou, né? Eu perguntei sobre a sua posição independente do partido, porque, como em 2022 o PP estava, né? O Progressista estava com um candidato, o senhor foi com outro. Nas próximas eleições o senhor disse que é possível. E eu sei que o atual presidente do Progressistas no Espírito Santo, deputado federal da Vitória, ele, junto com o senhor, articularam os dois juntos em Brasília essa nova formação do PP aqui no Espírito Santo. Como é que o senhor está avaliando a gestão da Vitória dentro do partido? Não, nós estamos muito bem alinhados. O da Vitória foi muito correto comigo. Inclusive, eu teria a preferência, se eu quisesse assumir o partido aqui no Estado, por ter mais tempo de partido, ter mais tempo de mandato, né? Eu tinha essa prerrogativa de poder exigir, mas eu acabei tendo esse entendimento com o da Vitória, que teria essa disposição nesse momento de cuidar da organização do município. Estou muito bem alinhado, nós estamos conversando muito. A gente não confunde as nossas agendas, porque tem uma coisa é o partido, outra coisa é o mandato. O mandato não se resume a comando e controle do partido. Então, nós temos uma boa relação, o da Vitória é um grande quadro, é o coordenador da nossa bancada. A gente conversa todos os dias e estamos fazendo esse entendimento. Possivelmente, em questões extremas, pode ser que nós até estejamos de palanque diferente, mas isso não tira a nossa decisão de fortalecer o partido. Nós estamos trabalhando para tentar construir unidade partidária e o Partido Progressista, como partido, vai ser um ator importante nos 78 municípios. Nós queremos transformar o Progressista no maior e mais sólido e orgânico partido do Espírito Santo. É um trabalho de construção, isso é uma caminhada. Pois é, mas a minha pergunta seguinte é justamente nesse sentido. Vocês trabalharam junto, construíram junto esse novo caminho que o Progressistas está traçando no estado do Espírito Santo, buscando fortalecimento, mas o senhor e o da Vitória, os dois, em algum momento já deixaram claros interesses em concorrer em 2026. O senhor, para concorrer a governador em 2026, abriria mão do partido ou abriria mão por da Vitória para ele ser candidato? Eu acho que a questão partidária tem que discutir um pouco mais à frente. Né? Possivelmente, é muito bom para o partido quando ele tem quadros para disputar a eleição. Isso é muito importante. Tem muito partido querendo mandato de deputado federal, não conseguiu. Partido querendo prefeito, não conseguiu. Então, eu acho que feliz é o Partido Progressista, que tem dois bons quadros nesse momento com essa pretensão. Significa que nós vamos levantar cedo, vamos trabalhar muito e vamos produzir muito. E lá na frente, naturalmente, vai ter algum momento para ter esse entendimento. Pode ter certeza que nós vamos ter esse entendimento. Eu, um pouco mais descolado, vamos dizer assim, até pela minha forma de ser atual, da Vitória um pouco mais conservador, mas eu vou repetir. Feliz é o Partido Progressista, que tem dois quadros desses, né? Naturalmente, eu reconheço o tamanho, a importância, a competência do deputado da Vitória, coordena a nossa bancada. Isso não é um problema para nós. Isso é ótimo para o partido. Mas eu soube que o senhor já está articulando, já teria conversado com grandes lideranças, que já teria até um marqueteiro para trabalhar nesse processo. Abriria mão, inclusive, da filiação ao PP? Poderia trocar de partido para concorrer? O que eu sempre digo para os capixabas, isso tem que ser muito claro, assim, que eu estou me preparando para ser candidato a governador. Isso. A minha crítica ao passado é que muita gente chegou no governo do Estado sem saber o que fazer. Né? Fui competente para organizar o partido, para ganhar uma eleição,
e gastou muito tempo para começar a entregar para os capixabas. Então, essa pauta, essa discussão partidária, até porque nós temos ainda um longo processo em Brasília para poder estar discutindo, né? Tá tendo muita fusão de partido, está tendo muitas as federações de partidos, está mudando a regra eleitoral agora, né? Possivelmente nós já mudamos na Câmara agora. Essa reforma, se mudar, ela muda e muito, né, o arranjo do processo eleitoral de 26, já muda de 24 e vai mudar para 26. Então, assim, se tem um debate que não pode ser antecipado, é esse partidário. Porque nós temos uma mini reforma partidária que está posta, nós temos os partidos que estão se reorganizando, estão se redesenhando, então, assim, não tem crise nesse momento. Eu tenho certeza, essa discussão, sim, ela tem que ser feita lá na frente, esperando a mini reforma. Possivelmente, se essa mini reforma passar, olha só o resultado. Se essa mini reforma estivesse valendo para as nossas eleições, o Partido Progressista no Espírito Santo, ao invés de 2 cadeiras, tinha feito 5 cadeiras. Então, isso muda completamente o desenho do que vão ser as composições partidárias para 26. Então, não dá para antecipar agora essa discussão partidária, porque tem um texto, né, dessa mini-reforma que, se ele avançar, muda radicalmente as próximas eleições. Se mudar o texto está valendo, nós vamos se resumir aí a talvez 3, podendo chegar no máximo a 5 partidos que vão marcar projeto. Então, isso muda o desenho. Então, esse desenho, porque tem uma variável da mini-reforma, não dá para antecipar para agora. E aí o senhor também tem caminhado junto com outras lideranças do Espírito Santo, lideranças com atuação em Brasília, que são o deputado federal Giovana Federal e também com o senador Magno Malta. E eu lembro que já até cheguei a noticiar a sua relação com o Magno Malta é uma relação muito próxima também. O senhor também, assim como o senhor, ele, Gilvan e outros políticos capixabas fazem parte dessa grande onda bolsonarista. Não vou nem dizer que é onda, é um movimento mesmo, né? Já estabelecido no país. Quais são as articulações? O que isso, em articulação, traz para o Espírito Santo? O que nós estamos criando nesse momento é um ambiente para poder organizar, né, de forma mais orgânica a direita no Espírito Santo. Né? Tem muita gente, inclusive, que estava afiliada em partidos de centro-esquerda, que estão tentando caminhar com a gente. Volto a dizer, essa mini reforma eleitoral política agora, ela vai ter impacto nessa organização. Eu tenho um alinhamento com o senador Magno Malta desde Bolsonaro, então nós estamos no trabalho agora para organizar a chamada direita no Espírito Santo. E, naturalmente, claro, aí vem o senador Magno Malta, vem aí o Gilvan, deputado do PL, tem um trabalho muito forte. Eu volto a dizer, mesmo Partido Republicano, né, que parte do partido agora foi para a base do governo Lula, a gente entende, a gente compreende esse movimento, não aceita, não concorda, mas compreende o nosso papel. Então, aí eu acredito que o progressista vai ficar grande parte dele com a direita, o republicano vai ficar com a direita, o PL já está um pouco mais consolidado, mesmo com alguns dissidentes, né, acaba acontecendo, ou na Assembleia, ou na Câmara Federal do PL, alguém acaba se perdendo um pouco nesse roteiro. E o nosso desafio realmente é organizar e consolidar, porque as urnas mostram que o Espírito Santo ainda é um eleitor conservador nos costumes e valores, naturalmente olhando também para a pujança e crescimento da economia. E o que a direita precisa para vencer as eleições no Espírito Santo? Essa discussão é boa, né? Eu agradeço muito a sua pergunta. Eu acho que é a nossa trajetória de vida. Né? Se você pegar, e eu sempre tenho a referência do nosso eterno governador e senador Gerson Camata. Se tem um político tradicional das antigas que me estimulou para a vida pública, foi o Camata, que tem essa... Embora depois ele acabou tendo mandado pelo MDB, mas a origem do Camata é a Arena. Né? A origem do Camata é a Arena, e eu comi muito com o Camata. Ele me disse assim, porque o Espírito Santo ainda não. Né? O Estado, você percebe que, olha, o Estado que mais cresce as igrejas evangélicas no Brasil, em percentual, é o Espírito Santo. O eleitor evangélico é um eleitor conservador. O Espírito Santo valoriza muito a família. Né? O Espírito Santo é uma grande roça de milho, né? O próprio nome capixaba já se remete a isso. Então, isso é mais uma sinalização de um eleitor conservador. Né? A família, a referência, o pai ou a mãe. O Espírito Santo, a nossa base econômica é a agricultura. A agricultura brasileira deu um sinal também que ela não abre mão de valores,
principalmente essa questão de os valores éticos e morais e cristãos. Isso é muito importante. O setor empresarial do nosso Estado, você percebe que são conglomerados também que se reúnem em torno de uma referência familiar. Isso faz diferença. Isso mostra que nós, que temos vida pública, temos que ler esse cenário e nos apresentarmos como porta-vozes e defensores desses valores que o capixaba não abre mão em hipótese alguma. É claro que você sempre vai ter gente que pensa diferente, mas você olha o histórico nosso, a trajetória nossa, o eleitor nosso, ele tem nos cobrado isso. Quem cobra isso é o eleitor. E não sou eu que vou mudar a opinião das pessoas. As pessoas me cobram essa postura. E o meu papel, para estar na vida pública, eu preciso de representar, né, e defender e fazer isso de coração e peito aberto, realmente acreditar no que faço. Eu acredito nessa pauta chamada da direita, né, eu defendo esses valores tradicionais e é por ele que eu vou. Ô, deputado, eu tenho uma grande dúvida, que é, eu sou religiosa, sou católica, sou de uma família de pais que me criaram na igreja, não se separaram, né? Vencemos vários desafios na vida de uma família. Somos contra o aborto, embora não tem mais. Tem as situações que a lei permite, né? O que está na lei se respeita. Exatamente. Eu posso ser considerada conservadora? Você é uma eleitora conservadora. Você é eleitora conservadora, e isso é bacana, porque tudo que você falou... Mas é isso que é ser conservador? Isso que é ser conservador. Não é, às vezes as pessoas confundem, as pessoas... E essa depuração, né, ela está acontecendo nos últimos tempos. Até bem pouco tempo atrás, na nossa cabeça, isso era meio perturbado. E a importância disso, porque, como você muito bem disse, isso que você acredita, defende, valoriza, isso ajuda o Estado brasileiro. Porque isso ajuda em segurança, isso ajuda em educação. Você é mãe. Se deve ser uma mãe que cobra, uma mãe que exige, uma mãe que exige essa retidão. Por que o Estado tem que ajudar a que você continue assim? Porque você não vai permitir que a sua filha ou seu filho, né, vamos usar um dado simples, se faça coisa errada. Porque se você mantém essa regra, essa sua retidão, se você não defende a libertinagem, se você não defende a liberdade total, você ajuda o Estado a ajudar na segurança, na educação. Não é o meu caso, mas e se eu fosse uma mulher casada com uma outra mulher? Nós trabalhamos, pagamos impostos, criamos filhos, adotamos 2 crianças, frequentamos a igreja aos domingos. Tudo isso, eu deixo de ser conservadora? De jeito nenhum. Você tem que ser respeitada. Agora, você não pode achar que isso é uma verdade e agredir quem faz esse raciocínio. A sua vida particular, né, a liberdade econômica das pessoas, você precisa... Tanto você pega os Estados Unidos, por exemplo, né, você precisa Agora, você não pode achar que a sua verdade, quando ela é diferente da média da comunidade que você está inserida, você tem que pautar por isso daí. A sua liberdade pessoal, ela precisa de ser respeitada. O Estado não tem o direito de se envolver com isso. Qual é o problema da chamada política de esquerda? Querem destruir esses valores por força do Estado, por força de lei, por força, às vezes, do conteúdo escolar. Quer dizer, a criação da sua família precisa ser respeitada pelos valores que te moveram até aí. Okay. Isso é extremamente importante, porque senão você acaba desmontando a sociedade. Agora, o que a esquerda quer? A esquerda quer te desmontar do ponto de vista moral e ético para que o Estado possa interferir no seu processo. Ele começa a definir o que sua filha vai fazer. O que você pode, o que você não pode, o que você deve, o que você não deve. Ou seja, o Estado precisa de respeitar as pessoas. E está provado, chamado no mundo, vamos dizer assim, que nós precisamos de uma sociedade organizada. E ela não interessa à esquerda. A esquerda ela quer organizar sindicato, ela quer organizar federação, ela quer organizar entidades, mas não quer organizar as pessoas. Deputado, o senhor falou que em alguns momentos o senhor caminha... Eu já fiz essa pontuação, mas é porque eu vou agora a uma outra pergunta. A gente já falou mais para o início da nossa entrevista, que eu falei que o PP foi para o governo Lula, o senhor falou, não, quadros do partido, não foi o partido, e o senhor continua como vice-líder da oposição. Qual a sua avaliação do governo Lula até agora? Um horror, né? O governo Lula é uma tragédia. Ele está comendo a gordura que o governo Bolsonaro deixou do ponto de vista econômico, aprovou uma PEC emergencial, um arcabouço fiscal, para destruir a nossa economia. Não tem nenhum setor da economia crescendo. O único que está crescendo
é o setor do agronegócio, que ele tenta destruir a todo instante, uma vez que ele autoriza a invasão de terra, aumentando demais o gasto público. Tudo que o governo fala, ele está falando somente em aumento de despesa, e o que ele fala em receita e aumento de arrecadação. Então é um governo que está destruindo a economia, está indo mal e porcamente nas relações internacionais. O Lula está passeando, virou o passeador geral da República, já são mais de 60 dias só passeando, porque não tem nada de positivo para a nossa economia desses passeios dele, aumentando despesas todo dia, a cada dia mais. Os ministérios dele é uma grande composição, mas não tem uma liderança. O Haddad, ministro da Fazenda, eu sempre digo, é um mordomo de luxo, porque o convidado principal não veio, a cadeira ficava vazia, então escalaram o Haddad, que é um horror na economia. Não tem nada de bom. Não tem nada de bom, ele não consegue falar nada com nada fica de pé. O Flávio Dino está sendo uma tragédia, porque ele se apresenta como justiceiro, ele quer ser, inclusive o próprio governo começa a ter dificuldade com ele. Né? Essa omissão dele no dia 8 de janeiro tem que ser punida pela sociedade brasileira, porque quem tem cargo público tem que ter responsabilidade. O Flávio Dino está claro que ele tinha informações privilegiadas e ele nada fez. Deputado, eu li que o senhor disse o seguinte, abre aspas, eu me cobro a continuidade do legado de Bolsonaro e estou onde queria estar. Tenho autonomia para fiscalizar o governo na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, FFC. Até onde vai essa sua lealdade ao ex-presidente Bolsonaro e àquele projeto e esse legado que o senhor se refere nessa fala? Tanto que eu acabei de ser eleito agora pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que é a comissão que fiscaliza o governo. Eu fui eleito pela comissão, eu vou ser o relator do acompanhamento das obras do PAC. O governo que anunciou o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, anunciou investimentos bilionários no Brasil inteiro, e a comissão, com aval dos votos, inclusive dos próprios governistas, me elegeram o relator da comissão que vai fiscalizar e acompanhar as obras do PAC. Mostra o respeito, o reconhecimento, a seriedade pelo nosso trabalho. Dos quase 80 requerimentos de convocação de ministro da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, eu sou autor de quase 90% deles. Ou seja, eu tenho atuado fortemente, realmente, para fiscalizar o governo. Tivemos um sucesso, inclusive, né, nesse mês agora de setembro, que foi o governo definitivamente suspendeu a compra da nova aeronave. O governo anunciou que ia comprar uma nova aeronave para o Lula ficar passeando no meio, mas a Janja, 400 milhões de reais de investimento, e nós entramos fortemente na fiscalização, no levantamento, e o governo, quando percebeu a pressão, acabou retrocedendo. Ou seja, a oposição funciona quando você a exerce com muita competência. O Partido Progressista tem me dado essa liberdade, né, e eu sou conhecido na Câmara realmente como um deputado que fiscaliza, acompanha, cobra, se posiciona, não tenho medo de me posicionar diante desses temas. Quando eu digo que eu seria um defensor do governo Bolsonaro, as entregas que nós fizemos. Nós fizemos reformas importantes. O governo queria, por exemplo, acabar com a autonomia do Banco Central. Nós não íamos admitir nunca isso. O governo Lula queria, por exemplo, acabar com o novo marco do saneamento básico. Ou seja, o governo que nada fez no passado, nós fizemos um novo marco de saneamento básico para que possamos universalizar o saneamento básico até 2030, e o governo Lula queria acabar com isso por protecionismo de uma ou duas categorias e deixar os brasileiros literalmente sem esgoto tratado e sem água tratada que está posto ali. Queria, por exemplo, rever, por exemplo, a questão do novo marco de ferrovia, que é importante esse novo modal para o Brasil. Queria acabar com a privatização da Eletrobras, ou seja, queria acabar com a liberdade econômica, queria sobretaxar atividades do nosso dia a dia. O governo Lula, todo o tempo, só fala em aumentar a carga tributária. O texto da reforma tributária que passou agora, a ficha caiu, o governo só basicamente está olhando para a arrecadação. Nós precisamos defender um legado do Bolsonaro, que é da liberdade econômica, para que o crescimento da receita do Estado e do município possa vir fruto do crescimento econômico, não do aumento da capacidade arrecadatória do Estado brasileiro. Ô, deputado, a gente vai caminhando para o final, mas eu quero que o senhor faça as suas avaliações. Eu ia dizer comparação, mas pode ser também. O senhor foi deputado federal no governo Paulo Artung, o senhor foi deputado federal no governo Casagrande.
qual é o modelo de governo que o senhor acredita mais? E qual a sua avaliação desses últimos 4 anos? Eu acho que o governo Paulo Rattung e o Casagrande, se você peneirar, vai ficar do mesmo tamanho. Né? Eles têm um preceito básico, é muito mérito do primeiro governo Paulo Rattung, que foi a questão da organização econômica e financeira do nosso Estado. Isso é um legado do primeiro governo Paulo Rattung, que se manteve até hoje. Depois do segundo Paulo Rattung, depois do Casagrande, o Casagrande de novo agora, eu não vejo muita alteração. Realmente eu percebo um inchaço muito grande da máquina pública, o Estado como único dono para poder fazer as coisas, o Estado para fazer tudo tem que ser o Estado que arrecadou, e eu tenho essa percepção ao longo do tempo, são um governo que não... Esse cuidar das pessoas, que foi até discurso de muito tempo deles, para mim, cuidar das pessoas, nós temos um desafio muito grande que é aumentar a renda do capixaba. O capixaba é um povo trabalhador, que trabalha muito, mas o ambiente econômico não permite que ele seja bem remunerado. Não só na agricultura, como aqui na Grande Vitória, seja onde que for. Esse é o nosso grande desafio, é aumentar o emprego de qualidade para poder remunerar bem. Criar um ambiente econômico para que a economia possa se desenvolver, e mesmo que você seja um funcionário o mais simples e humilde possível, para quem você trabalha, tenha condições de te remunerar bem. Eu acho isso extremamente importante. O governo Casagrande, a minha crítica é que é um governo que demorou muito tempo para começar a entregar para os capixabas. Custou muito caro para nós. As obras que nós estamos entregando hoje, o Estado está entregando no ano de 2023, eram obras para serem entregues lá em 2014, 15, 16. Essas obras têm 10 anos de atraso. Custou muito caro para nós, porque o Estado perde competitividade. Isso tirou emprego, isso tirou investimento. É o custo de você colocar no cargo de governador alguém que não se preparou ao longo do tempo. É alguém que se preparou para ganhar a eleição, para organizar o partido, mas não para administrar o Estado. O governo Casagrande, esse governo Casagrande agora, quando você olha para a agenda do dia a dia, mas o governo está entregando muita coisa. Já são 9 anos de governo. Se você olhar tudo, são 9 anos de governo. Você não pode, e isso custa muito caro para nós. Não dá para alguém aprender na cadeira de governador. Por isso que eu sempre digo que eu estou me preparando para apresentar o meu nome para os capixabas em 2026. E se os capixabas me escolherem, assim, eu estou me preparando para chegar, assim, jogando no outro dia. O curso de aprendizagem não pode ser sentado na cadeira. Eu acho que ele mesmo o Casagrande, que agora acho que o Artung cumpriu a missão dele. Você acha que ele não volta? Eu acho que ele não volta mais, não. Acho que ele já cumpriu a missão. Ele tem o histórico dele, mas como está muito longe do tempo, não vou comentar governo aqui de 8 anos atrás. Uhum. Né? Ele cumpriu o legado, e como eu sempre digo, essa questão fiscal é um mérito do primeiro governo Paulo Rattung. Depois eu acho que Casagrande e Paulo Rattung sucederam, se você olhar os projetos, mesmo, mas a minha crítica ao Casagrande é que demorou demais a entregar para os capixabas. E tem que ter muita responsabilidade se efetivamente isso vai conseguir criar semente de prosperidade. Então, em tese é isso, né? Claro que eu posso aqui entrar em detalhes de muitas outras coisas, e infelizmente, nesse governo atual agora, ele está tentando reproduzir políticas de sucesso que foi há 20 anos atrás. Eu não sei se a implementação de políticas de 20 anos atrás vai ter o sucesso nos dias atuais. Ou seja, ele quer resolver problema novo com a solução velha. Isso não vai dar certo, né? Infelizmente não vai dar certo. E também, de certa forma, não é um governo democrático como fala. Né? Você percebe que é um governo que ele é muito impositivo. E os prefeitos estão aí. Os prefeitos que foram chamados no ano de 22 para uma agenda de investimento do governo do Estado, todo dia hoje recebem uma ligação do Palácio dizendo que vai ter desinvestimento para tirar o pé. Ou seja, criou uma expectativa para com os prefeitos e agora estão de pilhas na mão. Né? Eu não sei se isso é justo. Né? Então, de certa forma, também não deixa de ser um governo injusto. Né? As prefeituras precisam ter capacidade. O governo federal fez a mesma coisa. O governo Bolsonaro tinha a premissa menos Brasília e mais Brasil. Esse mais Brasil era empoderar estados e municípios, porque é onde o cidadão vive. O governo Lula pensa em centralizar tudo no governo central, e depois os prefeitos e governadores têm que ficar de joelho. Você vê prefeito do Nordeste até fazendo greve já agora em função da nossa dificuldade. O Estado segue a mesma premissa. O governador parece o todo poderoso, os prefeitos têm que ficar submissos a ele para que ele possa levar investimento para o município. Isso é desonestidade. Nós temos que empoderar os municípios, repassar recursos descarimbados para que prefeitos e vereadores e a comunidade façam suas decisões e toquem os seus projetos. Isso permite, inclusive, que você forme novas lideranças.
É só você olhar para o governo Casagrande e eu lhe pergunto, quem do governo Casagrande, quem cresceu na sombra do Casagrande? Ninguém. Né? Ele tem quase 40 anos de O senhor vida está dizendo pública. que ele não fez nenhum sucessor. Não faz sucessor, é a marca de governo de esquerda. O Lula só fez o Lula. E o Casagrande só fez Casagrande. Ou seja, mostra todo mundo, né, o seu pai, naturalmente, né, que sonhou com essa instituição, né, lhe dá a oportunidade para que você possa sucedê-lo daqui a pouco. Ele não vai ficar aqui a vida toda, ele possa seguir o seu trajeto, mas que você vai fazer com o seu filho. Ou seja, é típico de governo de esquerda não se preocupar com sucessão. Né? Tira a Casagrande, o que sobra no governo dele? Você vai ver que sobra ninguém, porque são governos, embora tenham um discurso da democracia, internamente são governos ditatoriais. Deputado, essa foi a nossa maior entrevista até hoje, tá? A gente já passou de 1 hora. Eu vou terminando por aqui. Te agradeço imensamente. Espero que a sua atuação seja muito responsável com os capixabas. É o que eu sempre falo aqui no Entrevistas, que o nosso programa, todas as semanas, vem trazer informação, sempre um assunto diferente, mas, sobretudo, informar, preparar, nos potencializar, nos tornarmos fortes como eleitores, como capixabas, bem informados para a gente tomar boas decisões. Muito obrigada novamente por estar aqui com a gente. Agradeço a oportunidade. Quero voltar aqui um dia para falar de economia, de crescimento econômico, de projetos importantes, estruturantes. Nós temos uma agenda grande para andar de investimento, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, crescimento da indústria. Eu espero a oportunidade para vir falar também um pouco sobre isso. O convite já está feito, fica aqui registrado. Para você que ficou conosco até agora, eu te agradeço e até o próximo Entrevistas.